Senhor Jesus, Pai de infinita bondade e misericórdia, estamos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome, Senhor Jesus, e queremos Te pedir a Tua graça, a Tua luz, que ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos estar aptos para aprender o Teu Evangelho. E depois colocarmos em práticas em nossas vidas, Senhor. Intui o Wellington, intui a cada um de nós através das mensagens esclarecedoras do teu santo evangelho, que é a luz das nossas vidas, o nosso caminhar. Fica conosco nessa noite, contamos com a tua presença, com a presença dos nossos amigos espirituais, que possam estar juntamente conosco nessa sala de aprendizado espiritual. Nós te pedimos e te agradecemos no nome santo e amado do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, amado Mestre. Que assim seja. E vamos a mais no estudo nosso do Evangelho. Nós estamos no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no item 4, que é a realeza de Jesus. Hoje, esse item é pequeno, eu acredito que a gente consegue terminar ele hoje, e já entrar nesse item aqui que fala do ponto de vista, que vai fazer uma contraposição ali entre o ponto de vista da pessoa que é materialista, no sentido de acreditar só no presente, e o ponto de vista mais elevado das pessoas que veem a vida do espírito de uma forma mais ampla, né? Então, essa parte da realeza de Jesus aqui vai confirmar os ensinamentos do capítulo, aliás, do item anterior, né, que falava ali sobre a vida futura, que justamente a gente viu sobre o reino de Deus não ser desse mundo, né, que Jesus fala para Pilatos que ele é rei, mas que o reino dele não era desse mundo. Aí, no primeiro item ali, a gente começou a ver sobre a vida futura, que falava justamente do reino do Cristo, o reino a qual ele se referia. E agora a gente vai ver aqui com relação à realeza de Jesus. Então, ele já vai, já na introdução aqui, dar o alerta do que a gente já estudou no item anterior, né? Ele vai falar ali, ó, que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza. O que ele está nos dizendo? Que a gente compreendeu já, com esse estudo até aqui, a que se referia Jesus quando dizia que o reino dele não era na terra. Ele não ia governar na terra entre os encarnados, que ele não seria um rei aqui, acima do Império Romano, acima de Pôncio Pilatos, em si, um rei de um reino mais amplo, de um reino eterno. E que esse reino que ele veio implantar na terra depende da evolução moral de cada um dos espíritos, é um reino interno. E aí, ele vai nos dizer aqui que, com relação ao título de rei, ele vai dizer que nem sempre ele é utilizado no sentido estrito da palavra. O que é o sentido estrito da palavra? O rei mesmo, que governa algo, certo? Que seria exercício do poder temporal que ele fala ali. Ó. Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal, ou seja, ser realmente um monarca, um rei, né? Dá-se esse título por unânime consenso, e isso aqui que é importante, né? Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. O que ele está nos dizendo aqui? Que a palavra rei tem outra significação que não a do monarca, que não a da pessoa estatuída no reinado, certo? Que a palavra rei também é utilizada por um consenso unânime, aquelas pessoas que se destacam em determinada atividade, em determinado conhecimento, que chega à primeira plana numa ordem de ideias. O que é isso? Que atinge o topo de desenvolvimento em uma determinada ordem de ideias, né? Então, pelo seu gênio, né, que vai dizer ali, né, pelo seu desenvolvimento, pelo seu esforço, enfim, por diversas questões ali, aquela pessoa, ela se destaca, ela acaba se destacando dos demais, e aí a gente começa a chamar de, é o rei de tal coisa, é o rei daquilo, né? E é nesse sentido que se costuma dizer, o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc.
Então, por exemplo, quando a gente tem um cantor muito famoso, vamos supor, de baião, que ele supera todos os demais, ele se destaca de todos os outros que são ali daquele mesmo nicho. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão falar, ó, fulano é o rei do baião. Por quê? Porque ele se destaca, ele é muito diferenciado, ele tem uma qualidade muito acima dos demais cantores de baião. Aqui a gente teve esse exemplo do Roberto Carlos, né, que ficou conhecido como Rei Roberto Carlos, o Rei Pelé. Mas por quê? Porque eles se destacavam em determinada atividade ali. O Roberto Carlos como cantor, o Pelé como jogador de futebol. Então, dá-se esse reinado, e por isso que eu disse ali, por unânime consenso, porque isso é uma das partes importantes, né? E ele vai adentrar nisso e explicar melhor com relação a esse consenso. Mas ele está já introduzindo aqui a questão de que a palavra rei não tem somente um significado, ele está, inclusive, exemplificando essa questão. Nós temos esse costume, por consenso das pessoas, de acreditar, ó, fulano é rei em tal coisa, fulano é rainha, a Marília Mendonça era conhecida como a rainha da sofrência, do brega, ou seja, era uma pessoa em determinada atividade ali que ela realizava, ela se destaca e fica conhecida como rei, certo? Não por ter o título de monarca, de governar alguma coisa, e sim pela habilidade excepcional que aquela pessoa tem em determinada atividade que ela desempenha, certo? E aí ele vai dizer que essa realeza é oriunda do mérito pessoal. Então, vocês viram ali que ele está falando que esse título é concedido por unânime consenso, ou seja, quando as pessoas concordam com relação àquilo, né? Na época que foi dado esse título para cada uma dessas pessoas que eu citei, as pessoas, é lógico que esse unânime aqui não se considera, né? Unânime, porque sempre vai ter um ou outro que vai dissentir disso tudo, mas a maior parte das pessoas pode-se dizer que a grande maioria concorda com aquilo. Concorda que o Pelé era o rei do futebol na época, que o Roberto Carlos era o rei da música, naquele estilo dele, que a Marília Mendonça era a rainha, naquele estilo dela, enfim. Isso é um consenso entre as pessoas. E aqui ele está nos dizendo que isso é oriundo do mérito pessoal de cada um, né? Fica consagrado pela posteridade, ou seja, esse título ele fica registrado, né? Aquela pessoa ela vai ser lembrada por aquilo por muito mais tempo, por exemplo, do que um rei que exerce a realeza, né? Que é o rei no outro sentido da palavra, o rei monarca mesmo, que tem muitos que a gente nunca nem ouviu falar, que foram reis, que governaram países, que tiveram esse título de poder temporal, né? E que não, por falta de se destacar nesse reinado, de alguma forma, seja de forma boa ou de forma negativa, né? Não ficam consagrados, né? Não são lembrados depois pela posteridade. Então, ele está justamente fazendo esse questionamento, né? Essa forma, que é de unânime consenso, né? Esse sentido da palavra rei, que se dá por unânime consenso, pelo mérito pessoal daquela pessoa se destacar em determinada atividade. Esse título, que fica consagrado pela posteridade, muitas vezes muito mais tempo do que o título de rei mesmo, que exerce a realeza ali. Esse título, ele não revela, muitas vezes, uma preponderância bem maior do que o que cinge a coroa real, ou seja, ele não é muito mais concreto, muito na maioria das vezes, esse título de rei que está falando, né? Desses exemplos que eu falei, daquela pessoa que se destaca demais, que é conhecido como rei de determinada coisa, ele não tem uma preponderância bem maior? Preponderância no sentido de ter uma importância, de ser mais concreto do que muitas vezes essa realeza que cinge a coroa real? Por que ele vai dizer isso? Porque para a gente fazer uma análise mais completa, é só a gente verificar na história que tiveram, né, e tem reis que chegam até o reinado, que vão exercer essa realeza, muitas vezes por passos políticos, muitas vezes sem merecimento, por golpes aplicados, muitas vezes contra assassinatos de pessoas da própria família que teriam essa sucessão aí
de reinados, enfim. Não é um título que, por si só, caracteriza algum mérito pessoal ou um consentimento unânime. Muitas vezes tal pessoa é nomeado rei, mas a população é totalmente contrária àquilo, né? Porque não concorda que aquela pessoa deveria reinar sobre o povo. Então, é justamente sobre isso que ele está dizendo aqui. Imperecível é a primeira, né, que é a questão do rei que se destaca pelo mérito, né? É conhecido como rei de determinada coisa porque tem realmente um desempenho extraordinário naquilo que se propõe a fazer. E aquela outra, né, o rei da coroa mesmo, aquele que exerce a majestade, é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ou seja, mesmo depois que essa pessoa, né, que é conhecida como rei de determinada coisa por um consenso unânime, mesmo depois que ela desencarna, que ela deixa aqui o nosso plano encarnatório, as gerações que se sucedem sempre a bendizem, ou seja, ela ainda vai ser reconhecida como, nossa, fulano de tal, né? Nossa, era o rei do samba, era o rei da música clássica, era o rei, sei lá, da pintura renascentista, enfim, né? As pessoas vão, mesmo depois dessa pessoa desencarnar, ter essa imagem, né, de bem dizer aquela pessoa por essa qualidade específica, certo? E aí ele vai fazer o contraponto, ao passo que por vezes, amaldiçoam a outra. Ou seja, quantos e quantos casos a gente não viu de reis que são injustos, que agem somente buscando os seus interesses pessoais, muitas vezes em detrimento até da vida da população sobre a qual reina, né? Muitas vezes em detrimento ali da sobrevivência digna dessa população. Ele vai agir somente nos interesses pessoais e desconsiderar as necessidades do próprio povo. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Ó, quantas vezes, ao passo que por vezes, amaldiçoam a outra, né? Ou seja, mesmo depois que essa pessoa desencarnar, ela exerceu um reinado tirano, muitas vezes, ou concentrado somente no enriquecimento próprio, nos interesses próprios. Então, as pessoas vão acabar, mesmo depois que essa pessoa desencarnar, amaldiçoando ela, não tendo essas lembranças no sentido positivo, mas no sentido negativo. Então, o que ele está falando? E aqui ele vai citar isso de novo. Ele está fazendo um contraponto entre o rei, aquele que implica o exercício do poder temporal, ou seja, o rei que tem um reino, que governa um povo, contra aquele que não tem esse poder temporal e é considerado rei de alguma coisa pelas qualidades que carrega. Tá? Então, esse que exerce o poder temporal, o rei em si, que tem um reinado, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém seu poder, governa, sobretudo, após a morte. O que ele está nos dizendo? Esse reinado temporal, ele tem um tempo, certo? Isso é chamado de temporal. Aquela pessoa que exerceu o reinado morreu, ela deixa de ser rei. Não existe um rei morto, né? Ele deixa de ser rei. Ele vai continuar com esse título de rei, mas, na verdade, vai ser substituído do seu reinado. Alguém vai ter que entrar no lugar, né, nesse cargo, para exercer esse cargo de rei ali, durante o tempo da sua própria vida também, ou até ser deposto, né, como acontece em alguns casos. Então, está nos dizendo justamente dessa finitude. Aquele que é rei, acabou a vida aqui, acabou essa encarnação, acabou. Então, Jesus dizia, eu sou rei, mas eu não sou rei, meu reino não é deste mundo. Por quê? Ele não é um rei monarca, ele não carrega uma coroa. Ele é um rei pelas qualidades, né? Ele é o rei de todos os cristãos, pelas qualidades que carrega, pelo o patamar do espírito elevado do qual se trata Jesus. E esse tipo de realeza, que se chama realeza moral e não realeza temporal, ela se prolonga no tempo, ela é atemporal, né? Em contraponto à realeza moral, e ela se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo, após a morte. Quando é que Jesus mais converteu, assim, de uma vez,
milhares e milhares de pessoas aí, o ato dele que justamente converteu milhares de pessoas de uma só vez? A morte. E quando Jesus morreu e ressuscitou, aí as pessoas tiveram que, nossa, realmente, ainda assim tem aqueles que duvidam, né? Sempre vai ter aquele que vai duvidar. Mas, quando ele morre e volta, né, após a sua morte, o seu reinado é ainda mais forte. Né? Ele é reconhecido lá no Domingo de Ramos, as pessoas, né, vêm entrando na cidade, né, clamam Hosana, Hosana, mas esse clamor, esse fervor do povo, a gente vê que termina, né, ele dá uma esfriada ali quando começa a vir a cruz de Jesus. Só que após a morte, isso ressurge muito mais forte, ou seja, o reinado dele não era temporal. Então, ele vai nos dizer justamente isso, que sobre esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme diz, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Ou seja, naquela época, Pilatos, na opinião de vocês, ele tinha condições de entender isso, de entender que ele tá, de quem ele estava diante ali, o rei dos reis que estava diante dele, ele não tinha sequer capacidade de compreender como que era esse reinado. O que vocês acham? Vocês acham que para ele, olhando agora a questão por esse ponto, para ele era possível, naquela época, entender com relação a esse reinado de Jesus? Lembrando, Pilatos vem de uma cultura totalmente diferente, né, dos hebreus, dos judeus. Então, para ele, seria possível reconhecer a realeza de Jesus, saber do que Jesus estava falando, quando disse para ele, eu sou rei sim, mas o meu reino não é deste mundo? O que vocês acham a respeito disso? Eu creio que não. Ele não sabia com profundidade dessas afirmativas do Cristo, não. Ele não conseguia entender isso daí. E você acha E que se outra, ele tivesse condição de saber, ele teria tomado alguma decisão diferente? Porque assim, o Everton, porque quando ele mandou prender Jesus, é porque ele estava com esse medo, né, de perder o seu poder, que era temporal, né, A, das rea- questões assim, justamente a realeza dele, né? Ele se sentiu a ameaçado na realeza sua dele. realeza. Né? Mas quando ele dialogou com Jesus e que Jesus, né, ele viu aquele homem simples, né? E aí, quando ele disse que meu reino, né, não é deste mundo, então, assim, aí ele, como se diz, sossegou o coração dele, como que diz assim, esse homem acho que é um lunático, né? É uma pessoa que. Mas aí, pelas próprias convenções, ele continuou com. Mas aí, a partir daí, eu acho que ele não viu a ameaça, né? Mas aí ele continuou com o processo, como se diz, né? Não libertou e deixou seguir, né? E Mas aí a gente vocês, vê que. colocando uma pimentinha, como gosta de dizer o Alberto, né? Mas você acredita, Edina, que depois dele justamente notar essa simplicidade, tudo, ele viu que não se tratava de um perigo, e por ele, pela opinião própria dele, se ele pudesse, naquele momento, ele soltaria, ele libertaria Jesus? Mas eu acho que as convenções falavam mais alto também, sabe? Porque ele viu assim que não é que ele não entendesse, que ele não, claro que ele não entendeu a questão da vida espiritual, mas ele viu que aquele homem não era uma ameaça para ele. Mas aí o povo queria, tinha aqueles que queriam o sacrifício, né? Como se diz, que matasse ou que condenasse. Então, assim, pelas próprias convenções, ele deixou seguir, como se diz assim, lavou as mãos. Mas ele viu que, depois daquele diálogo, ele viu que não representava essa ameaça ao seu governo, né? Ao seu poder naquele momento, né? Porque a gente viu que esses reis, como você falou, eles tinham essa preocupação de se manter no poder através da violência, né? Da Da força, né? Da ganância, da coerção. força mesmo, mas aí eles achavam que era esse ser divino, mas esquecendo
que eles podiam, como se diz, sofrer, adoecer e até morrer como uma pessoa qualquer, né. E aí lá na frente a gente vê que até Pilatos depois quando é destituído, então para não enfrentar o poder romano, ele preferiu se suicidar, né, questão do orgulho, né. Sim. Maisinha? Então, agora eu lembrei de uma passagem. Eu creio que ele notou alguma diferença assim ali em Jesus. E ele tinha alguma coisa assim, que alguma simpatia, porque a esposa dele já havia orientado ele que fosse cuidado com o que faz com esse justo, porque em sonho, por ele eu muito sofri. Então ele já havia tido uma orientação espiritual da esposa dele. Em A sonho ela foi Lívia, né? alertada. A Lívia, sim. A, a Lívia, Então a ele já Lívia estava com o pé sonha com atrás. isso antes, já fala para ele, briga com Sim. ele, Sim, né? foi verdade. Você vê Coloca como que é uma imensa interessante? pulga atrás da orelha dele, né? Foi. Aí, isso, inclusive, se a gente pegar historicamente, foi uma das coisas que motivou que Pôncio Pilatos tivesse conversado até com Jesus. Porque senão, quantas e quantas pessoas eles não crucificavam todas as semanas, nesses atos aí, e que simplesmente chegava até ele o caso, ó, fulano foi pego fazendo uma coisa. Muitas das vezes também, ele, como tinha um cargo muito elevado, nem ficava sabendo de quem estava sendo crucificado, quem que não estava. Eram outras pessoas que decidiam, não cabia ele ficar, não, esse aqui vai matar, esse aqui não. Não era assim que era aquele procedimento. No caso de Jesus, ele foi lá por quê? Por conta dessa pulga atrás da orelha, que a Lívia acabou colocando, porque ela realmente ela sonhou com isso, ela era, né, ela foi se tornando, né, aos poucos, uma seguidora de Jesus. Ela foi acreditando naquela verdade ali que Jesus estava expondo, e por conta disso ela viu que o Pilatos ia tomar uma decisão muito errada. Então ela plantou isso aí, como que a espiritualidade age, né? Havia de ter essa discussão da Lívia, toda essa questão da Lívia, para que eles pudessem ter esse ponto, senão provavelmente Jesus seria crucificado lá por decisão alheia, não precisaria ter interferir diretamente nesse caso, ou mesmo conversar com o condenado, porque isso não era um requisito que se tinha na época. Ele conversasse pessoalmente com cada um dos condenados, das pessoas que estavam sendo acusadas, até porque não era um julgamento justo, até hoje não é muito justo o que a gente vê aí no judiciário, tem erros e tudo mais, mas naquela época, principalmente, era o juiz que a gente chama de pretor, né, que ele acumulava muitas funções ali, então não tinha esse julgamento justo. Ele não tinha obrigação de ir lá conversar com Jesus para depois condenar. Ele ficou com dúvida, né? E isso gerou uma motivação para ter essa conversa, esse ponto. E essa questão que a minha mãe até ressaltou é o ponto de vista que eu também tenho, que eu compartilho, de que quando houve esse encontro entre Jesus e Pilatos, algo lá dentro de Pilatos, acredito, que alguma luzinha ali acendeu. Não dá para a gente especificar até que ponto que foi esse entendimento, até que ponto que foi essa mudança, o que realmente aconteceu, se foi por medo, se foi só pelas convenções, assim. O que ele deixa claro ali com as atitudes dele e pelo que a gente tem registrado? Que essa conversa, alguma coisinha mudou, porque aí ele não queria mais, ele não queria realmente tomar a decisão. Porque se quisesse, ele não, vai ser crucificado ou vai ser solto. Havia essa convenção da pressão popular, mas aí a gente entra numa outra parte histórica, da influência que o farisaísmo teve nisso, da influência que várias pessoas ali, com interesses contrários à difusão do reino de Cristo, que se interessavam mais pelo materialismo, começaram a pregar uma ideia de Roma. Na verdade, os fariseus incentivaram muito que Roma viesse a fazer o que fez com Jesus, porque eles mesmos não tinham como condená-lo. Então, e eles talvez não quisessem essa responsabilidade sobre eles também, porque alguns já começavam a entender que se tratava de uma pessoa diferente, de que tinha algo ali que até então eles não tinham visto e não tinham conhecimento. Né? Então, eles começam a incitar Roma, para que Jesus viesse a
de forma direta, né? Não vou nem dizer indireta, mas de forma direta, ó, precisa de uma posição, ele está fazendo isso, isso e isso é contrário à lei. Não era contrário, para vocês terem ideia, as pregações, os milagres do sábado, não era contrário à lei de Roma. Isso não tinha na lei de Roma, não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com a questão dos fariseus, que queriam que se cumprisse a lei de Moisés, ao pé da letra. E aí, por ficarem ofendidos com essas questões de dogmas, eles começaram a perseguir e a incitar. Não só por isso, né? Eu estou fazendo um resumo bem pequeno, né? De uma coisa bem mais complexa e mais extensa. Mas, por conta disso, eu acredito que teve alguma mudança ali dentro do Pilatos, porque ele recuou, né? A gente verifica que ele recuou, ele não quis mais ter ele o peso da decisão. E o que eu creio? Aí, gente, fora de qualquer estudo aqui, só fazendo um adendo, isso é opinião pessoal, tá? Aí, quem quiser concordar e quem quiser discordar, fiquem à vontade. Mas eu creio que ele entendeu, talvez, pelo menos parcialmente, que se tratava, não somente, como a Edina disse, de uma pessoa que não está implicando em um risco direto ao poder de Pilatos, mas também eu creio que alguma luzinha se acendeu com relação a essa questão da Lívia, ter falado antes de acontecer, para ele tomar cuidado com o que ele queria fazer com aquele homem, com aquele justo, nas palavras dela. Por quê? Ele talvez, além dessa questão dele ver que não estava oferecendo risco, ele quis lavar as mãos, ou seja, ele queria que o povo parasse com essa implicância e tudo mais, não tinha outra forma dele fazer isso naquele momento do que deixar o povo, né, fazer essa tentativa de deixar o povo absolver, que acabou não dando muito certo por conta dessa influência aí dos fariseus. Mas ele tenta, sim, de alguma forma, deixar que ele seguisse o caminho dele, né? Ele dá uma recuada, assim, mas ele fica, eu acho que, sem ferramentas para poder absolver Jesus ali, sem que tivesse implicações sérias para ele mesmo, por conta dessa pressão dos fariseus ali, de uma pressão popular que começava a surgir, né? Então, eu acredito que, de certa forma, ele entendeu parte dessa mensagem. O meu reino não é deste mundo. De certa forma, ele viu que Jesus não estava ali para depor ele do reinado dele, mas que estava ali como reinado de uma coisa que fosse superior ao dele, mas que não se contrapunha um com o outro. Que Jesus poderia continuar as pregações dele, os milagres, que ele estava só fazendo bem, né, e que isso não iria causar que Pilatos fosse deposto. Talvez, eu acredito que ele entendeu, ainda que parcialmente, essa questão de que Jesus era uma pessoa, não sei se ele conseguiria classificar isso como espírito naquela época, ele provavelmente não usaria essa palavra, mas ele percebeu que era uma pessoa superior que estava ali diante dele. Porque se a gente pensar, quando eles tiveram esse encontro, Jesus já tinha passado por um calvário grandíssimo já, ali de humilhações, de provocações, de agressões, sem perder aquela paz. E isso aí é algo que realmente desestabiliza o lado de que está fazendo as agressões. Quando a outra pessoa não revida as agressões, não reage às agressões, isso desestabiliza o agressor. Mãe, você ia falar mais alguma coisa? Sim, eu lembrei mais de um fato, que ele tentou se livrar, né, de crucificar o Cristo, quando ele perguntou para o povo, né, se era Jesus ou Barrabás, né? Sim. Mais uma que dá para entender que ele não queria isso. Antes disso, inclusive, essa crucificação foi assim, um caso à parte, porque a data que eles queriam realizar também não poderia, nem segundo as leis dos hebreus, porque estava no feriado lá e tal. Então, eles fazem de tudo, e ele justifica isso quando é pressionado pelos fariseus. Os fariseus fazem de tudo para que antes desse feriado, Jesus fosse crucificado, né? Porque depois teria um certo tempo ali, eu não me lembro agora, recordando assim, certo? Mas, por exemplo, se fosse no dia seguinte, já não poderia, porque já estaria no período santo lá do feriado, então não poderia realizar essa crucificação. Pilatos justifica isso quando é pressionado, antes da conversa com Jesus, né?
Ele justificava, mas vocês estão querendo justificar? Não pode, porque está no feriado, depois eu resolvo isso, tal. Ele tenta postergar para ver se acalma um pouco aqueles ânimos, ou seja, não é uma atitude só da questão ali de jogar essa responsabilidade para outros condenarem, né? Não é uma atitude só de Pilatos que demonstra que ele não tinha, talvez, depois dessa conversa com Jesus ainda mais forte, né, essa vontade de condená-lo, ou esse desejo de condená-lo. E aí, analisando mais a personalidade de Pilatos, a gente pode concluir que se ele não tinha essa vontade, esse desejo, é porque ele já não enxergava nenhum tipo de ameaça, ele não enxergava mais nenhum tipo de ameaça em Jesus. Pelo menos isso a gente consegue extrair dessas atitudes aí. Por quê? Porque ele era materialista, ele amava ser uma pessoa que exercia um cargo destacado, sabe? Tanto que a própria Egípcia disse, né? Ele não conseguiu viver, ele preferiu não viver sem o destaque do que continuar a viver sem o destaque, né? Ele preferiu terminar com a vida dele, com a própria vida, porque ele perdeu o destaque. Então, para ele, era mais importante o destaque até do que a vida. Então, se ele tivesse, naquele momento, percebido algum tipo de ameaça de Jesus com relação a isso, obviamente ele teria se posicionado mais estritamente e teria condenado. Então, o que a gente verifica é um movimento inverso. Mais alguém quer fazer alguma consideração sobre esse capítulo? Mais alguma parte que vocês queiram acrescentar? E aí, gente? Ninguém? Vamos... Ficou bem claro o que você falou. Obrigado. E aí, a gente vai para agora, então, para o ponto de vista, tendo bastante tempo ainda. Não sei se a gente vai terminar esse item, porque ele é bem grande. Mas vamos começar esse estudo aqui. Ponto de vista, esse item 5 aqui, do capítulo 2, vai falar justamente, vai fazer uma comparação, né, confrontamento de ideias entre o ponto de vista presente, né, somente da vida presente, de que tudo se acabaria com o desencarne daquele ser, com a morte do corpo físico, com o ponto de vista de quem enxerga algo além, de quem enxerga que a vida não termina simplesmente no desencarne. E vai fazer considerações aqui maravilhosas acerca desse ponto de vista. Então, ele começa lá nos dizendo que a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Então, já nesse primeiro parágrafo aqui, a gente tem bastante coisa aqui a aprofundar. Ele está nos dizendo aqui, palavras, de que quanto mais detalhes a gente sabe de como funciona a vida futura, mais se torna forte a nossa fé. Inclusive, isso faz mudanças, isso opera mudanças morais sobre aquele ser ali que começa a acreditar, sobre aquele ser que começa a ter o acesso a esses detalhes da vida futura. Por quê? Porque te dá uma imagem mais ampla. Aquele que consegue ter mais detalhes da vida futura, saber que funciona assim, ter essa fé sem duvidar de que as coisas não terminam com a morte, automaticamente, ele sabendo que as coisas não terminam com a morte, ele vai já começar a ter um ponto de vista mais amplo. Por quê? Porque para determinada pessoa, se a gente fizer uma linha temporal, terminou ali, onde termina, né, o período de uma existência. Para essa outra pessoa que começa a ter essa noção mais clara da vida futura, o que acontece? A gente tem um início, que ele consegue visualizar, porque ele sabe que ele nasceu, que ele iniciou em algum lugar, em algum momento, mas não tem mais o fim. Essa outra barreira aqui, essa outra marca temporal, vai lá para frente, e aí ela tende a subir porque é infinito, né? E aí, essa pessoa, por isso que vai
aumentando essa visão. Vocês percebem o movimento? Vai ficando mais ampla essa visão. Então, o período da encarnação está aqui, mas a pessoa já tem uma visão mais ampla. Ou seja, esse período já não é mais o todo, é uma fatia daquilo que ele consegue entender. Ele tem o entendimento de que as coisas prosseguem, as coisas continuam. Certo? Então, isso, conforme está escrito ali, a gente vai ver que isso acarreta enormes consequências sobre a moralização. Ou seja, esse ponto de vista, né, mais alargado vai te dar uma nova roupagem naquilo que você vai fazer de acordo com os atos que você precisa realizar ali da sua vida. Como assim? Quando você estiver diante de uma dificuldade, por exemplo, você sabe que essa dificuldade ela compreende um período X ali da existência. Não é um sofrimento eterno, ainda que você passe em carne todo sofrendo. Quando você passa por uma situação, vamos utilizar até o exemplo do que a gente estava falando, de realeza no sentido de rei mesmo. Quando aquela pessoa ela tem essa visão e essa certeza de que a vida não termina com essa carne, com esse passe aqui material, ela sabe que ela está naquela posição e não é aquela posição. Então, ele se passa a enxergar as coisas como eu estou exercendo a posição de rei agora. Mas isso vai acabar assim que essa vida acabar e as coisas continuarem do lado espiritual, certo? O exemplo mais tátil que a gente consegue achar disso aqui é verificar, por exemplo, o estudo da Sistema Solar, que dá uma quantidade imensa de detalhes sobre como funciona essa vida do lado de lá, do mundo espiritual. Certo? A partir do momento que a gente começa a fazer um estudo sério, saber que ali estão se tratando fatos, não uma historinha, não um romance inventado pelo autor, mas dos fatos que aconteceram com ele, você consegue absorver esses detalhes e isso te dá um ponto de vista, ao meu ver, pelo menos muito mais esperançoso e aumenta enormemente a fé, principalmente diante das dificuldades. Porque aí você consegue, a partir do momento que você consegue entender que aquilo ali são fatos, que aquilo ali é a realidade, que há, né, hoje em dia a gente tem esse acesso a essas informações de como funciona a vida futura, então a gente não consegue mais, a nossa dúvida vai diminuindo. Com isso, você consegue ver que qualquer que seja a tribulação que você está passando, ela tem um fim. E ela vai representar, por mais que pareça ser extensa enquanto a gente está encarnado aqui, ela vai representar um período bem pequenininho na vida espiritual, porque a vida espiritual ela é infinita. Então, ele vai continuar justamente fazendo essa afirmação de novo. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes o estado mais ditoso. Ou seja, a fé, essa fé, sem duvidar, ela traz essa esperança de uma forma viva e real, uma forma inegável na cabeça desse ser. E aí que ocorre essa ajuda na moralização dos homens. Por quê? Ao mesmo tempo, isso é falar a mesma coisa sobre pontos de vista diferentes. Ao mesmo tempo que esse homem vai conseguir enxergar a finitude dessa vida aqui, a simples passagem, né, por mais que esteja com muita dificuldade, né, uma simples passagem, uma breve estada, utilizando as palavras do autor, esse ser ele também vai enxergar que a vida espiritual é muito mais importante, porque ali não se trata de uma breve estada, e sim da vida real do ser. É onde nós vamos passar a eternidade. É na vida espiritual, não é aqui. Até porque a gente sabe que encarnar não é para sempre. A tendência do espírito é ele se tornar puro a ponto de não necessitar mais de encarnações. Então, onde a gente vai passar o restante dessa eternidade?
Onde a gente vai passar mais tempo? Obviamente que não é aqui, porque vai chegar um ponto que a gente vai estar mais tempo sem precisar encarnar do que encarnado. Ou seja, o foco principal e a importância que esse ser colocava sobre essa vida material, sobre essa encarnação, ele se transpõe para ser o foco principal, a vida espiritual. Isso ajuda ou não ajuda na moralização do ser? Porque se você coloca a vida aqui como a vida principal, você vai procurar todos os gozos terrestres, e que são passageiros por consequência, que são terrestres. Se você coloca o seu objetivo, o seu foco principal na vida espiritual, a moralização é uma consequência. Porque você sabe que você precisa se moralizar e se desenvolver, moralmente falando, para conseguir alcançar justamente aquele estado mais ditoso que está citado ali no Evangelho. Então, você sabe, né, a partir do momento que você transloca esse ponto de vista, que é justamente sobre o que a gente está falando, a partir do momento que você tira esse ponto de vista do materialismo e passa esse ponto de vista para o mais importante é analisar a vida espiritual, e aqui é uma consequência disso, essa moralização ela se torna uma consequência desse movimento. Porque aí você sabe que o importante não é o dinheiro mais, o importante é a qualidade que eu vou desenvolver. Opa, então, ao invés de eu tentar ganhar dinheiro, por que eu não desenvolvo mais paciência? Por que eu não diminuo o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha vaidade? Por que eu não pratico mais a caridade? Por quê? Aí, gente, fazendo só uma ilustração aqui para a gente, é a mesma coisa que o espírito ele se identificar como espírito, como um ser imortal e que vai viver pela eternidade, e querer investir dinheiro numa bolsa de qualquer país que seja aqui, sabendo que a Terra um dia vai acabar. Sendo que ele pode investir esses valores dele em um lugar onde isso não vai acabar, porque ele sabe que aquelas qualidades que ele desenvolver, elas são para sempre, ele vai ter para sempre. Ali não se perde. É como se você trabalhasse, né? Você mudando esse ponto de vista, você acaba vendo no que compensa mais você investir os seus esforços e o seu tempo. Se é justamente nos gozos dessa vida material aqui, se é em angariar fundos, dinheiro, bens, posses, status, poder, qualquer coisa temporal, ou se é melhor a gente dedicar, ainda que a gente não consiga, e aí eu me incluo muito nisso, obviamente, ainda que a gente não consiga dedicar 100% do nosso tempo para as coisas do Espírito, a gente dedicar ao menos uma parcela do tempo para fazer, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui. E a gente sabe que enquanto a gente está aqui, a gente está falando, são palavras só, a gente está estudando, mas, por outro lado, a gente está tentando. Né? E, inclusive, eu ouvi algo muito importante na evangelização do final de semana passado, sempre aqui, que é essa questão de você estar tentando. Porque isso sempre vem à voga, né? Quando você está querendo fazer essa mudança, essa reforma, sempre. E aí eu vou até pedir a ajuda de vocês, que eu quero saber se sou só eu que acontece isso, né? Só as pessoas que eu conheço, ou se realmente é uma coisa que aparentemente é geral, né? Sempre vai ter alguém que vai falar, mas você está fingindo que você é bom, você não é bom do jeito que você fala aí, não. Você está fazendo esses estudos aí, mas você não coloca isso aí tudo em prática, não. Você não é dessa forma aí, você não é desse jeito. Sempre tem uma pessoa que vai fazer isso, mas a questão é, nós estamos tentando, nós estamos colocando esforço nisso? Porque esse é o ponto. Sem tentar, né, sem ficar nessa insistência, nunca vai se tornar. Se a gente não tentar ser bom, nunca vai se tornar. Porque como é que você vai se tornar? Você tem que tentar, tem que ter os obstáculos, vai tentar, vai conseguir um pouquinho, vai cair, um dia você vai estar bem, no outro não. Num dia você vai conseguir ser luz na vida das pessoas, no outro você vai trazer perturbação para a vida das pessoas, ou não.
não é assim que funciona, né? A gente não é a partir do momento que a gente sabe dessas informações que a gente consegue colocá-las em prática. A gente sabe que é um exercício, um processo lento, mas bastante lento. E aí Com eu gostaria... certeza, é assim mesmo com todo mundo, eu creio, né? Porque isso aí é igual você falar, vou fazer regime. No dia seguinte, que você vai começar o bendito do regime, aparece tudo quanto é coisa que você não é para você comer. A mesma coisa espiritualmente falando. Quando você começa a tentar, aparece um monte de provações, um monte de coisas, né? Que é para ver se a gente desanima, mas esse aí é para testar a gente também, para ver se a gente está firme no propósito. Às vezes a gente fala que vai começar o regime na segunda, no domingo já chove brigadeiro. E é assim mesmo. Regina. Oi, é muito interessante, porque assim, se eu tenho esse ponto de vista de acreditar numa vida futura, né, que eu sei que tem algo que me espera, que a verdadeira felicidade não é desse mundo, então eu tenho já que, como se diz, racionalizar a minha fé. Então, assim, e se eu acredito, então eu tenho um compromisso com essa verdade, né? Então, e eu tenho que expressar essa fidelidade. Então, se eu acredito, então eu tenho que fazer algo para que eu possa, como se diz, me aprimorar e para que eu possa trabalhar. Então, assim, e esse aprimoramento precisa de quê? Vai precisar de uma busca, de um esforço, de um trabalho, de uma ação que vai expressar aquilo que eu acredito que eu tenho fé, né? E aí, como você diz, então eu tenho que buscar fortalecer essa fé, procurar esse trabalho no bem, né? Procurar entender o outro, o ponto de vista do outro, que o outro está no tempo dele, ter tolerância, né? Então, assim, tudo isso é esse caminho, é esses instrumentos que eu vou construir que vai me fortalecer, né? Então, assim, não basta só acreditar, mas você tem que buscar, tem que fazer por onde você expressar, né, nessa verdade que você conseguiu, mas que você tem que trabalhar, tem que buscar, tem que se esforçar, agir, como se diz, né? Sim. É necessária essa ação, né? Isso aí é um movimento justamente de ação, né? Esse movimento evolutivo e moral, ele requer esse esforço, ele requer ação. Não requer só acreditar e esperar, né? Ele requer uma ação, né? Ele requer uma fé ativa, que a gente fala. Uma postura bastante ativa para buscar justamente mudar aquilo que a gente está acostumado a fazer. E aí surge uma dúvida que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vocês acreditam que é possível que alguém tenha esse entendimento bem claro, né, que essa pessoa ela acredite sem duvidar nessa vida eterna, nessa vida posterior aí, à nossa vida material aqui, e ainda assim ela não tome essa atitude, essa ação, ela, sei lá, por qualquer motivo, por preguiça, por não querer mudar, por estar confortável, por comodismo, vocês acham que é possível que o ser ele acredite sem duvidar mesmo, e mesmo assim ele decida não tomar essa ação que a gente falou? Exige uma ação, né, para mudar. O que vocês acham? Tem gente que acredita realmente sem duvidar e mesmo assim prefere, vamos dizer aqui por preguiça, não, você vai dar meu trabalho. Eu acredito, eu sei que é assim, né, mas vamos deixar mais para frente, vamos vivendo aqui do jeito que está mesmo. Não vamos mexer com esse trem, não? Vocês acham que tem gente que faz isso ou que não? Essa pessoa, ela não... Ela acha que ela acredita, mas ela não acredita. Olha, eu Eu acho, creio que tem pessoas assim, sim, existe pessoas desse jeito, sim, né? Até do meu conhecimento, do meu convívio, eu convivo com algumas pessoas assim, até porque toda vez que requer mudança, você sair daquele ponto que você está acostumado, fazer um movimento, essa busca constante que a gente tem que ter, porque é um estudo, é uma luta árdua, né, que a gente vai ter que enfrentar no nosso dia a dia. Então, nem todas as pessoas querem fazer esse movimento ainda. Sim.
Quem ia falar? Edita, você ia falar alguma coisa? A Janete levantou a mão também. Porque, assim, eu vejo também que muitas pessoas elas preferem negar para poder continuar numa vida confortável, né? Assim como se diz. Aí vem a questão do orgulho, vem a questão do apego material, né? Assim, as paixões que o mundo oferece. Então, assim, não, eu prefiro. Às vezes tem aquele no íntimo, ela acredita, mas assim, não, eu prefiro negar, porque negando eu fico mais confortável, né? Como se diz assim, não me comprometo, né? Mas a gente também sabe que tem pessoas que acreditam, até às vezes a gente sabe que tem o conhecimento espírita, mas as atitudes não condiz como se diz, com o procedimento que deveria ter, levando em conta as consequências de uma vida futura, né? Como se diz. Sim. Então, seria dois tipos aí, né? Que você falou. Aquela pessoa que ela acredita, mas ela fica negando, ela fica, na verdade, tentando se convencer, talvez, de que não vai acontecer nada do que aquilo que ela realmente acredita. E aquela pessoa também que não se propõe a tomar uma atitude mais ativa de modificar. Né? Janete? Era Oi, Janete que tinha levantado a mão, era era. você, né? Aham, boa noite. Boa Não, eu, noite. eu ia justamente falar isso que as meninas falaram aí, a Ed e a Dona Aparecida, porque, e ainda digo mais, não é só uma pessoa, algumas pessoas, a maioria de nós, muitas vezes, quando eu falo nós, eu estou generalizando assim, a maioria das pessoas mesmo, porque é justamente isso, ó, o apego, as paixões, a falta de compromisso, porque você quando se diz, né, que acredita naquilo que você precisa que você, não é o outro, que você se transforme, melhore suas atitudes, e aí uma coisa que é cobrado de você, isso aí vai gerar muito conflito, né, muitas mudanças, e aí a gente não está preparado. A maioria de nós até entra no espiritismo um pouco tardio. Quem já nasce, a gente que tem filhos e já nasce, né, coloca os filhos e tudo, mesmo eles, dentro do conhecimento, quando chegam a uma certa idade, ainda há conflitos, imagina aqueles, né? Tem gente até que se diz ateu. Por que se diz ateu? Será que é ateu mesmo? Né? É a falta de dizer assim, não, tem um Deus que é muito maior, e sabe que somos filhos dele, mas sabe que para chegar a ele a gente tem que lutar muito e mudar muita coisa, então é mais dizer, eu não acredito em nada, mas no aperreio, ai meu Deus, me ajuda, minha Nossa Senhora. É, exatamente. Aí você vê que, na verdade, a pessoa está querendo se convencer, né, de que não acredita, né? Mas, na verdade, ela acredita. Isso a gente vê no Espiritismo, eu acredito que é mais latente, assim, mais fácil de perceber, porque a proposta do Espiritismo de reforma íntima, ela é mais complicada, né? Porque, se a gente parar para pensar, a reforma íntima, ela sempre vai ser difícil. Porque é mudar lá no interior, coisas que a gente já está acostumado a fazer, vai saber lá há quanto tempo, há séculos, há milênios. Né? Então, sempre vai mexer em algum ponto da gente ali que é doloroso demais. E que a gente é muito apegado demais a esse apego material. Né? Vai mexer ali no orgulho que a gente tem, vai mexer numa falta de paciência ali que a gente já está acostumado a lidar com ela, e que a gente não quer ter paciência. Vai mexer naquilo que é mais difícil para a gente de mexer. Então, no Espiritismo tem muito isso. Né? E eu mesmo me ligo com isso. Né? A gente até sabe o que tem que fazer, mas como a gente sabe que vai mexer num lugar doloroso, tudo mais, a gente vai empurrando com a barriga do jeito que tá, né? E tentando se convencer de que é assim mesmo, né? De que está tudo certo, de que eu não consigo, por enquanto, né? Na verdade, se é algo que está incomodando ali, se está cutucando, a gente já sabe já que pelo planejamento encarnatório é uma grande probabilidade de ser justamente nesse ponto que a gente tem que mexer.
Mas a gente se inclui, né? Pelo menos, eu me incluo nisso. A gente fica tentando se convencer, né? Viu? E às vezes a gente se pega assim, não, isso aí a gente vai deixar para a próxima reencarnação, para a gente trabalhar, e Isso. vai, como você diz, e vai empurrando com a barriga. Mas às vezes a gente se acomoda mesmo, viu? Se acomoda. Esse negócio Porque aí às de ir vezes. jogando para a próxima encarnação, eu tô com tanta parcela já. É. E aí, e aí o que é que acontece? Eu não sei qual foi um conto que eu li, desses livros que tem contos, que mostra na questão assim, como influenciar os espíritas, né? Aí falando, aí depois termina, rapaz, vamos incentivar os palestrantes a, a influenciar, né, ao pessoal, dizendo que sempre vai ter uma próxima encarnação, que eles podem continuar assim, que numa próxima eles melhoram. Né? É como se fosse dizer assim, não, você pode ficar aí do jeito que você está, mas na próxima, ele dizendo que é uma brecha, uma forma de influenciar, para que a gente Isso. atrase a nossa transformação. De sempre a gente achar que, como se diz, que ainda é cedo, que a gente sempre vai ter uma oportunidade, mas a gente não sabe até quando a gente vai ter, né? Como se diz, como é que se a gente vai voltar, quando. Então, o que a gente tem que aproveitar é o agora. Então, é essa que nos foi concedida, né? Fazer o melhor Sim. possível. A gente, como a gente sabe que somos espíritos eternos, então a gente tem o tempo todo do mundo para consertar as coisas. Então, a gente não precisa consertar agora essas coisas que a gente está achando dificuldade. E isso toca, né, explora justamente, esse argumento, ele explora justamente algo muito confortante na gente. Você fala, não, tá dando trabalho mexer nisso aqui, não tô conseguindo lidar com o meu orgulho, não, tô tentando, sempre cair no mesmo ponto, vamos deixar isso para uma próxima aí. Só que aí, essa questão que eu falei de parcelar, até se aplica muito no exemplo aqui, de que você está justamente parcelando isso, só que você está pagando um juros absurdo, porque se te foi preparado, né, um planejamento encarnatório que envolve não só você, mas diversos seres, para te dar a oportunidade justamente de quitar essa dívida agora. E aí você resolve, e isso eu vou utilizar que a gente brasileiro aqui, a gente sabe muito bem disso. Ao invés da gente querer pagar as parcelas, a gente faz um refinanciamento. Então, se a gente devia 10, daqui a pouco a gente está devendo 100, de tanto ficar fazendo esses refinanciamentos da vida aí. E aí a gente fala, né, mas depois eu vou ter condições, depois eu vou ter tempo, não sei o que, não sei o que. Gente, a gente tem que pensar que a melhor oportunidade, a melhor encarnação nossa é agora. E que a gente responde por aquilo que a gente se comprometeu e não fez. Que aí depois você pode até quitar essa dívida, mas numa condição muito pior, e aí a gente vai reclamar ainda, vai se revoltar das dificuldades, tudo. Mas te foi dada uma oportunidade, né? Isso aí eu estou dizendo para mim mesmo. Te foi dada uma oportunidade maravilhosa nessa vida, de fazer mais, de fazer melhor, de procurar uma melhora mais intensa. E ficou empurrando com a barriga. Então, já que você não quis aproveitar a oportunidade melhor, vamos criar um negócio que infalivelmente tira você do lugar. Qual que é esse negócio? A dificuldade. Pode ser através da dor, pode ser através de dificuldade financeira, dificuldade de saúde, qualquer coisa. Mas isso aí é inegável. A dificuldade toca a gente para frente. Faz a gente sair do lugar, pelo menos. Então, o que a gente tem que pensar, às vezes, é justamente isso. Ó, agora eu estou tendo condições, mas tá difícil, tá? Mas se eu deixar para depois, vai ser mais difícil, tá? Porque se agora a dificuldade não está sendo suficiente ainda para fazer você se movimentar, infelizmente, você vai ter que enfrentar uma dificuldade maior ainda, que seja grande o suficiente para te fazer movimento. E, ó, aqui nós paramos justamente aqui, né? No mais de tudo aqui. Nós vamos continuar depois, ó. A morte nada mais restará de aterrador. Vou até deixar aqui. Nós estamos no capítulo 2, item 5, tá? O ponto de vista. Nós estamos no comecinho dele ainda. Mas, ó, só para mostrar para vocês, e agora que eu lembrei que eu vi isso hoje cedo, 360 dias, 365 dias com o Chico Xavier. Simplesmente a primeira, ó.
uma breve apresentação, tá? Aí ele vai falar do Chico. A primeira reflexão que tem no livro é extremamente ligada com o que a gente está dizendo. Se a vida te desafia, é o título. Isso aqui, em palavras do Chico, ele mesmo, né, fez essas anotações e aí foi publicado. Agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. O que vocês acham? Confirma ou não confirma o que a gente estava falando agora? É a dificuldade, gente, que vai fazer caminhar. Então, essas oportunidades aí de se melhorar, ainda mais se a gente está tendo um pouquinho de dificuldade, deve usar essa dificuldade para motivar a ir adiante. Não para ficar postergando, porque vai tornar. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Mais algum comentário? Nada como uma dificuldade, uma doença de longo curso para tirar a gente, né, do lugar e impulsionar mesmo, né? Aí nessas horas você procura Deus, qualquer um vai procurar, né? Eu até brinco quando Sai da zona de conforto. Aquela pessoa que não acredita, aquela pessoa que tem pouca fé, quando tem aquela obsessão assim, bem feitinha mesmo, a pessoa vai atrás. Aí ela encontra a fé, porque aí ela é obrigada, né, a encontrar, aí ela tem que ir fazer tratamento de obsessão, ela tem que estudar, tem que mudar os hábitos, né? Então, quando a dificuldade é bastante, ela automaticamente, se a dificuldade for muito forte, ela tem esse poder de tirar a dificuldade. E ela serve para isso. Quem não vem pelo amor, vai pela dor. Né? Porque o ser humano ele é muito fácil de se acomodar. Isso a gente vê aqui na Terra todo momento. Existe até, inclusive, a tal da síndrome do pequeno poder. Que aqui no Brasil, principalmente, a gente vê muito. Judiciário, cargo público um pouquinho mais elevado, tem isso. Síndrome do pequeno poder. A pessoa alcança assim, a parcela ínfima de poder que ela poderia alcançar nessa vida. E assim que ela alcança essa parcela ínfima de poder, ela coloca as asinhas de fora e começa a querer prejudicar os outros, colocar acima dos outros. Poder. Então, o que é isso? É o comodismo, é de achar que aquilo ali é o que há. Né? Ela alcança uma posição um pouco mais confortável, e ao invés de querer ajudar os outros através disso, ela simplesmente quer se perpetuar nessa condição um pouco mais confortável e vira as costas para todos. Né? Então, não, ela começa a olhar só pelo seu viés ali, do seu próprio ser. Né? Ela ignora que existe o próximo. Ô, Elton, eu achei o livro, Contos e Apólogo, de Chico Xavier, pelo Irmão X. O item é o 40, Nos Domínios da Sombra. Quem quiser depois ler esse conto, ele é bem interessante, porque ele fala tudinho do que você deve dizer, né? Que mandando os espíritos continuar estudando, buscando, como se diz, servindo a caridade, mas dizendo que há tempo bastante para a redenção, que ninguém precisa se incomodar com as realizações edificantes não efetuadas numa mesma existência. Porque aí você vai permanecer como se diz, na estagnação, né? E aí ele diz assim, que essas prioridades podem ser transferidas para o amanhã. Então, deste modo, vale tanto viver no espiritismo como fora dele, com fé ou sem fé, porque o salário de utilidade será sempre o mesmo. Então, é bem interessante. Quem quiser ler, está no Contos e Apólogos, de Chico Xavier, viu? Depois você manda para a gente lá o nome e o... Mando. Lá no nosso grupo. Eu vou ver se eu baixo esse livro também, então ler ele. E é muito importante isso. É o equilíbrio, justamente esse ponto que a Regina citou, né? Sem querer estender muito aqui, que a gente já passou um pouquinho de tempo, mas é o equilíbrio, gente. É não achar que a gente vai resolver tudo do dia para a noite, porque a gente já tem conhecimento suficiente para saber que a gente não é capaz disso, tá? A gente não vai virar espírito de luz nessa encarnação aqui. Então, saber que é esse equilíbrio. A gente não vai mudar tudo do dia para a noite, mas também se eu não consigo mudar aquele ponto, está muito difícil, vai mudando um pouquinho, porque todo aquele pouquinho que você mudar
Na próxima, você já adquiriu. Todo aquele pouquinho que você conseguir crescer moralmente, né? Ah, nossa, não vou me tornar o rei da paciência, por exemplo, mas se eu conseguir nessa encarnação ter um pouquinho mais, se eu conseguir diminuir um pouquinho o meu orgulho, pronto, gente, é isso. Vamos dizer que a gente tem que estar sempre num constante movimento de busca por essa melhora, tá? Que aí a gente não perde. Não que a gente tem que se tornar perfeito do dia para a noite, que a gente não vai conseguir, mas se a gente conseguir um pontinho por dia ali, já tá bom. A gente vai indo. Mais algum comentário, gente? Podemos encerrar? Eu acabei até me estendendo aqui, eu peço perdão aí para todo mundo, acabei até me estendendo mais aqui, mas é que esse tema aqui é bastante interessante, ele é bem, assim, profundo, né? Ele cabe essa profundidade, assim, da gente explorar bastante o tema. Mas, você faz a prece de encerramento para a gente? Sim, faço. Amado Mestre Jesus, Pai querido, nós queremos te agradecer neste momento, Pai de amor, por esses instantes tão preciosos de aprendizados na tua presença. Agradecer, Jesus querido, a presença de todos os nossos irmãos que estiveram presentes nesse estudo, os que não puderam estar presentes também, Senhor, que eles possam alcançar a tua bênção no dia que eles estiverem ouvindo, e todos aqueles que vierem a ter o conhecimento desse estudo, Jesus. Que essa luz divina que nos iluminou nesta noite possa continuar iluminando os nossos passos a cada dia, que alcance cada lado dos nossos irmãos, adentrando, Senhor Jesus, dentro de cada coração, ajudando, fazendo as transformações, ajudando, curando, sarando, dando muita luz, paz e resignação para cada um de nós, abençoando as nossas crianças nos orfanatos, os nossos irmãos nas condições de rua e todos aqueles que têm o seu amor e que têm levado o seu abraço fraterno a cada um deles, os nossos amados irmãos que estão nos leitos dos hospitais, ajudando, curando aqueles que forem de cura e dando, Jesus querido, um alento para os corações que estão perturbados e angustiados, com medo muitas vezes de estar partindo, deixando esse mundo de provas, que cada um possa sentir amparados, abraçados, envolvidos no teu amor de Pai infinito. Querido Mestre, visita também os presídios, que cada um dos nossos irmãos que se perderam nos caminhos da vida, que eles possam encontrar a luz do teu divino amor e reconhecerem, Jesus, que somente tu és o autor e consumador da nossa fé. Dai-nos a tua graça e uma noite de paz, um sono tranquilo e reparador, e que durante o repouso do sono nós possamos ser levados para hospitais espirituais, para estudos também, segundo a necessidade de cada um de nós, e aqueles que estiverem em condições que possam ser levados para o trabalho também, que é grande a tua seara, e sabemos da necessidade que tem de irmãos dispostos, de espíritos de luz dispostos a trabalhar nessa luta incessante do bem contra o mal. Pai querido, pedimos que a tua graça e o teu amor nos acompanhem e que fique conosco, Jesus, ainda diante da nossa pequenez, nós te rogamos a tua bênção e a tua graça e a tua luz em nossas vidas. Que assim seja, Mestre amado Jesus. Assim seja, Que gente. Boa seja. noite.